Galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Galera, o vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre esse mistério todo que todos se falam. Todos falam que pode ser coisa boa, pode ser coisa ruim. Que tanto mistério tem esse sobre alienígenas? Sobre seres extraterrestres. Na verdade que tudo começou com a Área 51, o que a NASA esconde de todos, nós, né? Mesmo por tanto tempo ter escondido, e alguns pilotos, mesmo aposentados, já desligados do programa Prato, né? Programa Prato. Todo mundo desligado desse programa já e aposentado, acaba se relatando e falando algumas verdades, né? E o que é que se fala até hoje, todo mundo especula sobre esses meteoros que estão viajando ao espaço solto aí, muitos deles com direção, que eles mesmos dizem que cometa não faz esse tipo de trajeto, de viagem, né? Que até então é como se fosse uma teletransportado, né? Teleguiado, no caso, teleguiado, que não é linha reta, ele começa a fazer curva e de uma velocidade absurda, né? E os cientistas, por mais que estuda e fala e diz que aquilo ali não tem condição de ser mesmo se for uma nave, não tinha como, se a tecnologia é uma e a nossa é outra. A gente vai falar um pouco sobre esses casos, né? Casos da NASA, porque a NASA esconde tanto isso aí. Em 2024, em janeiro, teve esse mistério lá em Miami, que todo mundo especulou, disseram que já eram os robôs, né, os androides que estavam, e acionou toda a polícia, disseram que era cena de filme. Resultado, todo mundo especulou, falou, e ninguém explicou nada, né? Ninguém explicou nada o que estava acontecendo lá em Miami, com esses aparecimentos de alien, né? E eles relatam também no sudoeste do Brasil, foram encontrados também numa montanha, seres com quase 10 metros de altura, comparado aos seres de Miami, né? A altura deles era comparada à altura dos seres que encontraram lá em Miami. Isso no Brasil, até o governo do Brasil também falou que eram seres misteriosos, né? Seres misteriosos que não identificaram realmente e dizer e afirmar o que seria aquilo ali nas montanhas. E também em março de 2024, duas colegas no aeroporto de proximidade de Nova York também relata ter filmado algo fora da nave, fora do avião, no caso. Quem nunca viajou de avião e fez aquelas gravações rapidamente daquela janela ali, vendo aquelas cenas do ar maravilhosas das cidades, e ela também captou algo que não era comum, não era drone, né? Porque também a velocidade do avião era mais. E geralmente o pessoal sempre confunde com drone. E o drone não trabalha desse jeito, né? O drone não funciona desse jeito. E elas conseguiu filmar um objeto preto, né? Grande e inesperado, passando rapidamente. Na câmera lenta dá para se notar o tipo de objeto que foi gravado. Isso é um dos milhares que tem pessoas que já captaram algo fora do avião, próximo ao avião, e até pilotos mesmo da aeronáutica já passaram por isso aí e tiveram medo mesmo, porque as esferas chegavam a ser próximo demais ao avião e numa velocidade absurda, né? As esferas, e eles ficavam sem ter o que fazer, porque não tinha como nem acelerar, porque as esferas eram muito rápidas, elas se aproximavam e de repente iam em direção a mais à frente, né? E essas colegas aí, essas duas aí, filmaram esse objeto e deixou muita gente curiosa em saber o que foi aquilo. E é nítido, né? A filmagem mostra muito bem que é um tipo de nave que tem muito mais velocidade do que o avião e passa rapidamente, claro, e ninguém sabe o que é.
nem sabe que tecnologia é e de onde veio e para onde partiu essa aeronave, né? E esse foi um aparecimento em Ibiza, né, na Espanha, de uma área muito movimentada de turismo, que a Lua estava numa montanha, eles estavam filmando a Lua, né, numa montanha filmando a Lua, e acontece o seguinte, que tentando filmar a Lua, elas captaram um objeto próximo à Lua e grande, né, subindo assim, grande, em direção à linha da Lua. E ela simplesmente parou e com uma velocidade absurda foi na horizontal, né? Estava na vertical e foi na horizontal. E os cientistas disseram, os peritos disseram que para uma nave isso era absurdo, isso não tinha condições de uma nave, com mais proporção que tivesse de motores, não tinha condições de subir na vertical e depois já na horizontal essa manobra. O absurdo de velocidade não tinha condições, nada humano, né? E eles acham que, com certeza, eles perceberam alguma coisa que estava sendo filmada, não, que eu também acho difícil de perceber, porque isso era longe, muito longe, e simplesmente essas coisas acontecem nos céus e ninguém tem explicação de nada. Isso foi em Ibiza, na Espanha, né? E geralmente o pessoal acha que isso pode ser treinamento do exército, da aeronáutica, testando suas armas, suas naves, né? Suas tecnologias avançadas em desenvolvimento de combate, né? E num avistamento, o último avistamento que teve foi em 16/8/2024, lá em Paudalho, né? Paudalho, no avistamento, que sempre próximo a aeroporto, né? Sempre próximo ao aeroporto, porque não sabemos, né? É aeroporto que tem essa comunicação, talvez porque lá também tem a aeronave subindo e descendo, um lugar mais aberto, e essas aparições simplesmente aparecem e sem ninguém ter como explicar esses acontecimentos. Por mais uma vez, as notícias não têm explicação sobre isso, e até então uma nave dessa desceu próximo ao mar e a polícia cercou a área para tentar identificar e nada conseguiram capturar essas imagens, tudo só longe. Quando chega perto, nem sinal das naves, ou o que eles acham que seja nave, né? E em 2022, mais antigo, um caso 8/13 de 2022 em Paudalho, né? Em Paudalho, nesse mesmo lugar, tem várias aparições de como se fosse pequeno OVNI, né? Saindo de alguma nave mãe. E outra coisa, drone não era por conta da altitude e também por forte brilho, né? Forte brilho de luz, porque o drone ele tem a luz, mas essa luz não é tão forte, né? Não é tão forte, e ele mais perto é nítido. E essas naves que aparentam ser naves são grandes, porque de longe você vê que já é grande, né? E essas aparições de várias luzes, eles não conseguiram também identificar o que seria aquilo, né? E sem contar sobre essas esferas também que apareceram desde 2024, né? Em vários lugares do mundo aí, no país. E essas esferas, até na aeronáutica dos Estados Unidos, também fazendo apresentação de aeronave, dos seus pilotos, né? Fazendo aquelas apresentações aí do Esquadrão da Fumaça. E apareceu também rapidamente essas esferas, que não só lá, como em vários lugares do planeta apareceram essas esferas misteriosas e não descobriram que mistério é esse. E outra coisa, as esferas, uma velocidade absurda. Os jatos já estão fazendo aquele movimento todo e as esferas passam rapidamente. Muitos disseram que podia até ser um mosquito ou uma mosca de frente à câmera que foi flagrado aquilo ali, mas não. De câmera lenta nota-se, dá para se ver que é algum objeto não identificado. E isso causou em todo o planeta disseram que podia ser balão meteorológico, e claro que não é, porque a velocidade era absurda, né? Uma velocidade absurda, e realmente é uma bola esférica voando a todo vapor, sem motor ligado nem nada. Um mistério muito grande em relação a isso. E os avistamentos também em Texas, Canadá, Rússia, né? Simplesmente é como se estivesse confrontando as forças armadas da aeronáutica, né, desses países. E aí, galera, o que é que vocês acham se essas aparições que tem acima, se isso é ilusão da cabeça de alguém? Não é, porque foi comprovado, foi filmado, né? Tá aí.
E se tem essa vida extraterrestre, porque ainda não foi se manifestada, apesar que o caso Roswell é o caso mais impressionante que tem até hoje, né? Roswell. O caso Roswell, em 1947, isso chocou todo mundo, né? Inclusive os Estados Unidos, quando cai essa nave, né? Quando cai essa nave lá, e os Estados Unidos é o primeiro a ir encontrar essa nave e dizer que não era uma nave, abafou o caso e posteriormente foi tudo sigilo. E mais na frente, os próprios militares, né, da época vieram a falar a verdade. Teve até casos que desapareceu de um militar, né, porque falou demais, não falou. E até hoje tem esse mistério. Tem esse mistério, caso Roswell, e mantém em secreto, né, e ainda tem casos pessoal falando sobre esse negócio aí, sobre esse mistério. Galera, se inscreve no canal, dá o like, ativa o sininho, ajuda o canal para que o YouTube divulgue mais o vídeo. E aí, vocês crêem que existem seres extraterrestres? Além de nós mesmos sermos esses extraterrestres desse planeta, de tanta gente diferente, de tantos gêneros, qualidade, de todo jeito. Valeu, galera, até o próximo vídeo, aquele abraço.